Pesquisa com biomaterial pode solucionar problemas de perda de tecido ósseo. Se você vai aproveitar o feriado prolongado para viajar, fique atento aos direitos do consumidor para evitar dor de cabeça. E ainda, confira os retiros de carnaval das paróquias e comunidades de fé da Arquidiocese. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e o Horizonte Notícias já está no ar. Olá! Quinta-feira, véspera de um dos feriados mais esperados pelos brasileiros, o Carnaval. Cerca de 5 milhões de turistas são esperados para os dias de festa aqui em BH. Muita gente chegando, mas tem muita gente saindo da cidade também para aproveitar o feriado para descansar. Se você contratou um pacote de viagem para essa época do ano, é bom ficar atento para não transformar o que seria um momento de relaxamento em um pesadelo. O Carnaval é uma ótima opção para quem quer viajar e Belo Horizonte tem se tornado um dos destinos mais procurados nesse período. Hoje em dia, você tem muito mais gente também chegando em Belo Horizonte do que saindo devido o que o Carnaval de Belo Horizonte se tornou, né? Uma grande atração. De acordo com a Belotour, no Carnaval do ano passado, a capital mineira recebeu cerca de 204 mil turistas, com um aumento de 18% em relação a 2018. E para este ano, a expectativa é que o número aumente ainda mais. Mas é preciso ficar atento para que o passeio não se transforme em estresse e prejuízo. Você tem que conhecer o seu destino, então você tem que ter informações claras e precisas a respeito dessa sua viagem, da sua hospedagem, das suas passagens aéreas. Segundo o coordenador do Procon Assembleia, uma das grandes dores de cabeça acontece por causa das multas por cancelamento. Por isso, é importante o viajante ler o contrato com atenção. Sejam pela internet ou sejam pessoalmente, contratos onde estejam ali caracterizados o preço, a data de chegada e de retorno desse consumidor, o que vai ser oferecido para ele, a forma de pagamento e, principalmente, as multas rescisórias que o consumidor vai ter que pagar caso ele tenha de desistir dessa viagem. Depois de feriados prolongados, são comuns as reclamações contra companhias aéreas, agências de viagens e hotéis. Qualquer tipo de problema que o consumidor tenha antes, durante ou depois da viagem, ele deve ser tratado inicialmente com o fornecedor de serviço. Não havendo solução aí direta com o fornecedor, ele deve procurar o PROCON do seu município ou o Poder Judiciário para exercer os seus direitos. Nos últimos anos, o Brasil presenciou mudanças consideráveis no que diz respeito à saúde bucal da população. Mas a periodontite ainda é uma doença recorrente. O Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, o ICB, desenvolveu um biomaterial que pode ajudar na cura da doença. Só que o projeto ainda não saiu do papel. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a periodontite atinge cerca de 90% da população mundial. Kelly é uma dessas pessoas. Eu senti que um dos meus dentes estava com uma certa mobilidade. E aí a profissional me solicitou raio-x e aí com o resultado do raio-x ela verificou que tinha uma perda óssea e que poderia ser periodontite. A doença periodontal é caracterizada pela inflamação e destruição dos tecidos de proteção e suporte dos dentes. A causa é acúmulo de placa bacteriana em cima do tártaro, que é o cálculo dental. Isso leva à perda do periodonto, as estruturas que estão ao redor do dente. O tratamento mais comum interrompe o avanço da doença. Uma alternativa mais cara, importada de outros países, utiliza material ósseo para a reconstrução do tecido. Um grupo de cientistas da UFMG desenvolveu um biomaterial que pode recuperar tecidos ósseos e pode ser a cura para a doença periodontal. A tecnologia desenvolvida é 100% brasileira. Uma pessoa que tiver essa doença, a gente coletaria células dessa pessoa que vem do sangue. No sangue tem algumas células tronco e a gente usaria essas células para diferenciar uma linhagem muito específica de células que e que formam o tecido ósseo. Essas células, então, elas iriam formar um novo tecido em cima desse biomaterial.
Mas o que poderia ter um impacto imediato na saúde humana vai demorar a virar realidade. É que a pesquisa está paralisada há mais de 2 anos por falta de recursos. Não há perspectiva a curto prazo de nós termos editais para pesquisa. Então essa é uma iniciativa que infelizmente nós não vamos conseguir tão cedo retomar, né, esses projetos. Que essa realidade mude, né? Um garotinho alemão tem dado o que falar no mundo da arte. Ele parece um rapazinho comum de 7 anos de idade. No entanto, é um prodígio do expressionismo e já é comparado ao grande artista Pablo Picasso. Mikhail, como muitos garotos de 7 anos, sonha em ser jogador de futebol. Mas o talento do menino, nascido em Colônia, na Alemanha, lhe rendeu o apelido de Mini Picasso. Suas pinturas expressionistas, que lembram o estilo do americano Jackson Pollock, já são vendidas por milhares de euros. Seu pai e seu agente contam que o dom foi descoberto por acaso. Quando completou 4 anos, ganhou uma tela e alguns pincéis porque já tinha carrinhos suficientes. O garoto desenvolveu sua própria técnica, aplicar tinta com as luvas de boxe do pai. Os pais dizem que tentam não pressioná-lo e que ele só pinta quando quer, uma vez por semana ou às vezes uma vez por mês. O sucesso de Mikhail é inegável. Recentemente, uma de suas obras foi vendida por 11 mil euros em benefício da Associação para os Filhos de Manuel Neuer, goleiro da equipe alemã. Foi realizada entre os dias 18 e 19 de fevereiro em Brasília a primeira reunião de 2020 do Conselho Episcopal Pastoral, o CONCEP. Participaram do encontro o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, os presidentes e membros das 12 comissões episcopais, assessores e representantes de organismos e pastorais. Entre os temas discutidos estava a organização e a realização da 58ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, que será realizada de 22 a 30 de abril em Aparecida, e a exortação apostólica Querida Amazônia, apresentada por Papa Francisco sobre o Sínodo para a Amazônia, realizado em outubro de 2019. E ainda falando, sobre as reuniões da CNBB, a ministra Damares Alves foi recebida pelos bispos da CNBB nessa quarta-feira, dia 19, e apresentou algumas ações desenvolvidas no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A visita teve o objetivo de estabelecer parcerias para a proteção de crianças, adolescentes, mulheres e idosos. A ministra também ressaltou o papel da Igreja no auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Damares recebeu de Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB, o texto base da campanha da Fraternidade 2020, cujo tema é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. E o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E ressaltou que a campanha está em sintonia com as ações do Ministério, afirmando que a pasta e a CNBB podem trabalhar juntas em muitas questões. Durante o período do Carnaval, paróquias e comunidades de fé da Arquidiocese aqui de BH realizam retiros espirituais em preparação para a Quaresma. Confira a programação. O retiro no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade acontece do sábado até a quarta-feira de cinzas e é um momento oportuno para oração e reflexão, com paisagens que inspiram momentos de preces e contemplação. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3651-6335. Inspirado pelo tema da campanha da Fraternidade 2020, o retiro na paróquia Nossa Senhora Rainha é realizado de sábado a segunda-feira e busca trabalhar a reflexão sobre o cuidado. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Paroquial, pelo telefone 3286-3034, na loja Nossa Senhora Rainha e também depois das celebrações eucarísticas. O 18º encontro Convertei-vos na paróquia São José, em Vespasiano, acontece de sábado a terça-feira e inclui momentos de louvor, adoração, pregações, palestras, oficinas,
missas, confissões, aconselhamento e atrações culturais para crianças, jovens e adultos. Este ano, o tema é a família, casa em construção. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Paroquial pelo telefone 3621-5938. O Retiro Renascer acontece em BH de domingo a terça-feira, no auditório do Colégio Monte Calvário. A expectativa é que 400 pessoas participem por dia. A entrada é gratuita e não é preciso fazer inscrição. Tapete vermelho estendido para as celebridades do mundo do cinema. Começou a 70ª edição do Festival de Berlim e tem brasileiro presente na premiação. A 60ª edição do Festival de Berlim, que teve início nesta quarta-feira, conta com forte presença do cinema brasileiro. A premiação vai ser anunciada em 29 de fevereiro pelo júri presidido por Jeremy Irons e que conta com a presença do brasileiro Kleber Mendonça Filho, diretor do sucesso Bacurau. Todos os Mortos, de Marcos Dutra e Caetano Gotardo, ambientado poucos anos depois do fim da escravidão, está na disputa pelo Urso de Ouro. No total, 18 filmes aspiram ao prêmio máximo do festival, conhecido por abordar questões sociais. 6 deles são dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, um índice menor do que o recorde do ano passado, mas acima do registrado em Cannes e Veneza. A Berlinale criou este ano uma nova mostra, Encounters, para dar espaço às obras mais ousadas de cineastas considerados inovadores. Na mostra Panorama, o Brasil vai ter uma forte presença com 4 filmes. Entre eles, o documentário Nardes, de Karim Ainou, premiado em Cannes no ano passado por A Vida Invisível. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã. E é claro que eu te espero. Até lá!